Pela lógica, Moisés teria que ter escrito o Pentateuco em outro idioma, como, por exemplo, o idioma ugarítico, que advém do acadiano. Não tem Pentateuco em acadiano nem ugarítico. Moisés poderia ter escrito o Pentateuco no egípcio, que era a língua que ele mais dominava. E por que não existe nenhum livro egípcio do Pentateuco? Porque ele escreveu na língua dos hebreus que trabalhavam nas minas lá do Sinai. Mas o hebraico só surge no cerca de 900, 800 antes de Cristo. Caralho, não dá não, mano. Vamos lá, deixa eu pular. Moisés escreveu no proto... Ele vai inventando, ó. Moisés escreveu no proto... Ele vai inventando, ó. Moisés escreveu no proto... Ele vai inventando, ó. Quem é o professor Renato? Ele vai falar melhor sobre o currículo dele, mas o pouco que eu sei aqui, que eu pesquisei e fiquei sabendo mesmo, que eu sou inscrito no canal dele, eu sou inscrito lá. Ele estudou em Israel, morou em Israel, e ele se especializou em língua hebraica, tanto o hebraico bíblico quanto o hebraico moderno. Daqui a pouquinho a gente vai falar, vou perguntar para ele as diferenças entre o hebraico bíblico e o hebraico moderno, como é que você pode saber isso aí. E ele tomou um mergulho ali não somente de língua hebraica, gramática hebraica, bíblica e moderna, como eu falei, mas também de cultura de Israel. Tanto é que no começo, os vídeos que ele produzia eram mais vídeos de curiosidades de porções bíblicas, né? O que significa a palavra amém, né? O salmo, Jesus falou na cruz, como é que ele falou, que língua falava Jesus, eram mais questões de curiosidade bíblica. Agora ele já migrou para uma vertente, não abandonando, é claro, o cerne do canal, que é sobre cultura hebraica bíblica, mas como ele não fala só do hebraico bíblico, ele também lida com o hebraico moderno, ele traz muitas informações interessantes sobre a política de Israel, notícias de Israel, agora todo mundo querendo saber quando é que vão abrir as fronteiras. Então eu acho que é muito válido você se inscrever no canal do professor Renato Santos. E ele também tem a escola de hebraico aqui, que ele vai falar um pouquinho para a gente sobre essa escola. Professor, complementa um pouquinho mais aí do seu currículo que ficou faltando, fala com a gente de onde surgiu essa paixão por Israel e tudo mais. Maravilha, muito obrigado, doutor Rodrigo Silva, é uma honra estar falando aqui com o senhor, com a sua audiência. Primeiramente, o meu primeiro contato com Israel, com o hebraico, foi em 2008, então eu comecei a estudar em 2008. Abrindo um parênteses aqui, eu estava tendo a aula agora passada, na aula da tarde, e muitas pessoas perguntam, mas você é judeu? Você é descendente de judeu com essa barba aí? Por que a barba? Enfim. Então, eu já fiz uns 4, 5 vídeos explicando, falando o seguinte, eu não sou judeu. Eu sou um cristão que ama Israel, que ama a Bíblia, que ama o hebraico, que ama a terra, que ama, assim, fervorosamente, esperando que tudo se normalize aí para a gente tentar essa volta a Israel. Mas, enfim. Então, o meu contato com o hebraico começou lá em 2008, através de uma pessoa... A gente tem que dar honra, né, a quem tem honra, a quem nos ajuda na vida. E 2 pessoas foram cruciais. Pastora Jane Silva, da comunidade Brasil-Israel, e o doutor Shlomo Rizak, Zichrono Livraha, de abençoada memória, que já passou para Deus o recolheu em 2018. Então, através dessas 2 pessoas, eu consegui fazer um intercâmbio cultural e religioso em Jerusalém, a cidade sagrada aí pelo judaísmo, né, e também considerada por alguns cristãos. Consegui fazer esse intercâmbio a partir de 2010, e conseguindo renovar o meu visto lá, enfim, consegui estudar, fui em 2010, depois voltei em 2013, 2014, 2016, 2018, né? 2018 foi a minha última passagem por Israel. E nesse meio tempo, quando eu volto de Israel em 2011, eu decido, enfim, compartilhar os meus conhecimentos e comecei a dar aula de hebraico. Então, eu montei a escola de hebraico Yesod, que eu sempre digo que Yesod significa fundamento, significa base,
é uma palavra hebraica. Quem conhece um pouco a cultura judaica, é uma das 10 sefirot, das 10 emanações de Deus, né? Segundo algumas linhas de interpretação do judaísmo, Deus usou 10 vezes, precisou de 10 vezes para criar, enfim, todo o universo, toda a criação. Então, eu escolhi essa palavra Yesod porque significa fundamento. E é justamente o tema da nossa live, né? O hebraico é muito importante para os cristãos também. Hoje é o hebraico falado em Israel, um hebraico, enfim, como uma língua viva, que tem a sua forma de expressão, mas também para nós, cristãos, a gente pode utilizar para estudar a Bíblia, né? Muitos cristãos têm um contato com o hebraico bíblico. Então, desde 2011, eu me propus a ensinar, enfim, o canal do YouTube é algo novo, mas realmente, desde 2011, eu leciono o idioma sagrado. Eu estudei em 3 escolas em Jerusalém, posso citá-las aqui, na Hebrew Union College, na rua King David, ali, perto do hotel King David, né, um hotel icônico em Jerusalém, que você bem conhece. Estudei no Ulpan Beit Ha'am, que é uma outra escola de Ulpan, né, que é de hebraico, muito icônica, e também no AMI, Jerusalem Center for Biblical Studies and Research. AMI é uma palavra hebraica que significa meu povo. Nação, povo, AMI, meu povo, tá junto dos profetas, é uma palavra bíblica. Então, mais ou menos é isso. Muito bem, professor. Aproveitando o ensejo, você falou aí algumas coisas para o pessoal entender. Quando você falou, por exemplo, o AMI significa meu povo, no hebraico bíblico, também é povo. E quando você coloca esse i no final, geralmente é o pronome possessivo. Quando você fala, por exemplo, Deus. Eli, meu Deus. Povo. Ami, meu povo. Né? Dan, juiz. Dani, meu juiz. Exato. Então, assim, numa forma sintética, explica pra gente aqui qual uma diferença básica entre o hebraico de hoje e o hebraico bíblico. Por exemplo, se um judeu de hoje, um israelense hoje, voltasse 2000 anos atrás, nos tempos de Jesus, ele conseguiria se comunicar com as pessoas? Um judeu de hoje consegue ler, por exemplo, os manuscritos do Mar Morto? Olha, eu vou fazer uma citação aqui do pastor Dr. Luiz Saião. Ele diz o seguinte: se o profeta Isaías ressuscitasse hoje, ele teria condições, se ele sentasse hoje em Jerusalém, lá no Shopping Mamila, que tem várias mesas, vários restaurantes, enfim, ele poderia sentar-se, o profeta Isaías poderia sentar-se e conversar normalmente com esse hebraico que se fala hoje, né? Mas realmente há uma diferença entre o hebraico bíblico e o hebraico moderno. Existem regras gramaticais do hebraico moderno que obviamente vêm do bíblico, como esse sufixo possessivo, né, que a gente acabou de citar aqui, também preposições, questões de plural, mas varia algumas coisas. Vamos dizer, o hebraico bíblico, quando a gente fala hebraico bíblico, a gente precisa datar esse hebraico bíblico, porque o hebraico era falado desde Éber. Éber é o antepassado de Abraão. Então, para a gente conseguir separar hebraico bíblico, a gente precisa realmente separar nas datas, porque cada período bíblico é um período, e a língua, obviamente, ela foi evoluindo e tendo novas escritas. Este hebraico de hoje, comprovadamente, é o hebraico de 2000 anos atrás. Né? O hebraico que Jesus lia, que alguns personagens muito importantes liam. Prova disso, né? A gente precisa de prova para falar, são os manuscritos de Qumran. E se alguém pega ali o rolo do profeta Isaías, inclusive dá para ver digitalmente no site do Dead Sea Scrolls, né? Você consegue baixar lá e consegue ler lá Hazom, Yeshayahu, Ben Amot, né? Visão do profeta Isaías, filho de Amós, enfim, sobre Jerusalém. Então, esse hebraico de hoje, que é o hebraico moderno, ele tem 2.500 anos.
Olha que riqueza, 2.500 anos, né? Se a gente pensar, o Brasil tem 1.500 anos. 4 vezes mais. Nossa, então o hebraico moderno, esse hebraico aqui, tem 2.500 anos, então não precisa falar mais nada. Esse povo é um povo que sabe guardar tradições, sabe guardar a sua cultura. É incrível isso, é uma coisa assim que eu olho e falo, meu Deus, como que os judeus conseguem guardar tudo isso? Então, eu acho que eu me alonguei aqui, mas... Não, mas está ótimo, estou ótimo. É muito interessante o hebraico bíblico e o hebraico moderno, sim. E é interessante dizer, Rodrigo, uma coisa interessante. É possível aprender o hebraico. É possível realmente aprender o idioma hebraico. Obviamente, com um método, com um bom método, isso depende muito também do aluno, né? O hebraico é um idioma como outro qualquer, que exige estudos, que exige dedicação. Não é uma varinha de condão que a gente bate assim, o aluno já cria um chip e já aprende. Não, precisa de dedicação, precisa estudar, precisa sentar, precisa ter muita paciência, porque são outras letras. Não tem referência, o hebraico não tem referência, porque o inglês, por exemplo, a gente vê em todo canto, né? O hebraico não. Então, eu sempre pergunto aos alunos o seguinte, qual que é o seu contato com o hebraico? Onde você vê hebraico? Onde você ouve hebraico? Entendeu? Então, tem toda uma questão. Aliás, é possível realmente aprender. Até nisso, a Aline perguntou aqui, eu perdi a pergunta dela, mas deu tempo de ler. A Aline, desculpa, eu não peguei o sobrenome. Se tem curso de hebraico online. Aline, no final, eu vou pedir ao professor Renato para falar como é que funciona o curso dele, tá bom? Só para você saber aí. Eu perdi a sua pergunta aqui, mas, de qualquer maneira, ela fez essa pergunta aqui. E também aqui, eu fui se interessar em hebraico por causa do Rodrigo Silva, e o Rodrigo, olha que interessante esse testemunho aqui do Ismael Alencar. Eu fui me interessar por hebraico por causa do Rodrigo Silva, e do Rodrigo Silva encontrei o Moré Renato Santos, e fiz o curso. E assistir essa live com essas duas feras, muito bom, então. Obrigado, viu, meu amigo? Aqui tem uma dúvida do Júnior Saldanha. Qual é a raiz do hebraico? Seria possível que já fosse uma língua falada pelos antediluvianos, ou ele nasceu de alguma outra língua arcaica, né? Para explicar para o pessoal, talvez, a pergunta do Júnior, assim, a gente distribui as línguas do mundo em famílias, né? Por exemplo, o português vem maiormente do latim. Do latim, é uma língua latina. O português, o francês, o italiano, o espanhol. Já o alemão, o holandês, o inglês vem de línguas saxônicas. Por isso que as línguas que vêm mais de um braço latino, elas têm mais semelhanças entre si. Por exemplo, você fala em português igreja, em italiano chiesa, ou igreja, chiesa, parecido. Você fala em espanhol, iglesia. Você fala em francês, église. Église, iglesia, igreja, chiesa, muito parecido. Né? Você fala casa em português, você fala casa em espanhol, aí francês já não vai dar certo, é maison, mas algumas palavras você tem semelhante. O alemão, a mesma coisa com o inglês. Você tem, por exemplo, Bibel, em alemão, Bible. Book, em inglês, Buch, em alemão. Então, são parecidas. Então, eu acho que é nesse sentido aqui que o Júnior está perguntando. Qual seria a raiz, professor Renato, do hebraico? Ou como ele colocou, será que antes do dilúvio, Noé também teria conhecimento do hebraico, falaria hebraico? E Adão, né? Eu vou até estender o dia e perguntei. Até onde, nos estudos gramaticais, a gente consegue ir na raiz do hebraico e qual seria a origem dele? Então, eu sempre digo o seguinte, o hebraico, eu participei de uma palestra com a doutora Susana Schwartz, da USP, da USP. Isso, exatamente, na sinagoga Ohel Yaakov, que é a famosa sinagoga do Silvio Santos, né? Lá na sinagoga Ohel Yaakov. Uma dica para o pessoal aqui de São Paulo. Tem várias... Eu me lembro que nessa apresentação tinha 6 pessoas, um conteúdo assim, maravilhoso, maravilhoso. E eu olhei, eu falei assim, meu Deus, quanto conteúdo e pouca gente está aqui, né? Então tem muita coisa gratuita, só ficar ligado aí nas divulgações das sinagogas, aí, que é muito inclusivo, sim, né, para não judeus, vamos dizer assim.
Então, surgiu essa pergunta lá, e sempre surge. E essa professora, e também pela própria Bíblia, né, pela própria raiz hebraica, então respondendo à raiz hebraica, nós temos Ever, que é um antepassado de Abraão. Ever, nas Bíblias em português sai como Weber, né? Sai como H, né? Alguns colocam H, Eber, assim. Uhum. Então, se você pega a raiz do nome Eber e você pega o idioma hebraico no hebraico, você vai ter uma raiz ali da letra Ain, Bet e Reish. Ou seja, Eber e Ivrit estão ligados etimologicamente. Então, gramaticalmente, essa pode ser uma resposta. Né? Agora, antes disso, Adão falava hebraico, os anjos falam hebraico, Deus fala hebraico lá no mundo espiritual. Então, aí já entra numa questão mais espiritual, né? A gente não consegue olhar tão visivelmente assim como a gente vê, por exemplo, do hebraico de Ivrit, no caso, e de Eber, esse personagem. Então, e foi mencionado isso nessa palestra com essa professora, Susana Schwartz. Enfim, então é uma fonte confiável e que também na etimologia a gente consegue casar essas duas coisas aí, né? Então, até onde a gente pode ir com relação a Deus, falar hebraico, Adão, é uma especulação, não tem base nem na Bíblia, nem na filosofia. Agora, do ponto de vista linguístico, a gente consegue ir até Eber, que era ancestral de Abraão. Então, talvez era algum tipo de dialeto que Eber falava, e as pessoas acabaram dando o nome desse dialeto em homenagem a ele, que acabou virando uma língua. Eu já Inclusive... Pois não, professor. Inclusive, tem uma questão interessante na famosa Torre de Babel, né? Que ali tem uma questão interessante. Deus confunde as línguas que já existiam. Então, se você olhar em Gênesis 10, você vai ver as famílias de Noé, Sem, Cão e Jafé, cada um, e Sem e Eber, no caso, é da família de Shem, né? Os semitas, Shemi, no caso em hebraico. Então você olha ali, se você olhar Gênesis 10, você vai ter cada um na sua própria família, segundo as suas línguas. Só que a palavra língua em Gênesis 10 é diferente da palavra de língua de Gênesis 11. Gênesis 11 usa safá. Safá significa lábios externos, o que dá para ver. Gênesis 10, nós temos a palavra lashon. Lashon, literalmente, é língua, pessoal, tá para dentro. É algo, justamente, eram dialetos que eram falados nas famílias. Hoje isso acontece muito na África. Né? Na África tem muitos dialetos. É verdade. Por exemplo, eu fui para Gana. A Gana é um país colonizado pelos ingleses, eles falam inglês, só que o mais, vamos dizer, o mais analfabeto lá na África fala 10 dialetos diferentes. É muito interessante isso. Eu já ouvi uma outra também explicação que ela não nega, mas fica mais ou menos com essa do Weber também, que Ivrit poderia ser aquele que vem da outra margem, que atravessou, uma alusão ao fato de Abraão ter vindo da Mesopotâmia e ter cruzado o Eufrates. Você acha que pode trabalhar com essa hipótese também? A professora Susana chegou a falar alguma coisa nesse sentido? Não? Realmente a etimologia da palavra, por exemplo, se eu falar assim, aniavarti significa eu passei. A palavra avar significa passar para o outro lado, do outro lado, enfim, fazer justamente a característica de Abraão, né? De Abraão, Isaac e Jacó peregrinaram, passaram para o outro lado, e até o próprio Israel saiu do Egito para entrar em Canaã, eles passaram por... Então, esse avar dá uma questão, uma lição bem legal, que é uma lição que todo mundo tem um rito de passagem, né? Todo mundo deve passar para chegar do outro lado. Aí a gente pode
também colocar isso no mundo espiritual, né? Nós estamos de passagem nesse mundo, a verdadeira vida, né? No caso, a gente passa dessa para melhor, né? Falando nisso, houve alguém que, até parece que é meu xará, Rodrigo também, que perguntou aqui, eu queria saber por que o judeu dá mais ênfase à Torá. Aí eu aproveito a pergunta dele para pedir você, professor, para esclarecer, assim, o que é Torá, como é que os judeus entendem Torá, porque muitas pessoas às vezes confundem também, né, fala-se tanto em Torá. Então ele pergunta assim, por que o judeu dá mais ênfase à Torá e o que seria a Torá, assim, de uma forma que uma pessoa cristã possa entender? Torá é a Bíblia, não é? A Torá é maravilhosa. Torá vem... Eu gosto de etimologia, né? Por isso que a gente estuda hebraico. Então, a gente está sempre baseando na etimologia. Torá, ela tem um correlativo, uma palavra, que é Horá. Horá, ou Horé, né? Significa pai e mãe. Olha só, quando alguns cristãos dizem Velho Testamento ou Antigo Testamento, isso não é, o judeu não enxerga dessa forma. Mesmo judeus que acreditam no Novo ou no Segundo Testamento. Por quê? Porque Torá significa literalmente instrução, significa apontamento, significa literalmente alvo. A gente não vai jogar fora, a gente não vai, vamos dizer, abolir a Torá. O judeu enxerga, de fato, pela Torá que se origina os profetas e os escritos. Não é à toa que a Bíblia hebraica é chamada de Tanakh. Tanakh é um acrônimo, ou seja, é uma abreviação de 3 palavras hebraicas. Torá, os 5 primeiros livros de Moisés, onde está a lei, onde está a instrução. Neviim, que são os profetas, certo? E Retuvim ou Ketuvim, que são os escritos. Então, a Torá, no caso, ela é importante sim, porque ela dá base para os profetas e dá base para os escritos, né? Até o próprio Talmud Bavli, a própria Mishnah, até a própria Guemará, elas são textos extra-bíblicos que falam, que são textos judaicos, rabínicos, extra-bíblicos, muito difícil para quem não é judeu, quem não cresceu nesse meio de entender, né? Às vezes a pessoa pensa que eu vou comprar um Talmud para entender a Torá. É muito difícil, porque primeiro, o Talmud babilônico, eu tenho todos eles aqui, ele é escrito em aramaico, na época da Babilônia, por isso que diz Talmud Bavli, certo? Então, a Torá é a base de tudo. Realmente, da Torá origina os profetas, os escritos, os livros extra-bíblicos, o Midrash, isso dentro da cultura judaica, obviamente, né? E na cultura judaica. E o próprio Novo Testamento, ou Segundo Testamento, fala muito, a base disso aí é a Torá, é a Bíblia hebraica, né? Os profetas, enfim. Então, realmente é muito importante esses 5 primeiros livros da Bíblia aí, tão estudados e tão falados até hoje. Olha que interessante que você falou aí, né, dessas divisões, né, da Tanakh, né, a Torá, Neviim e Ketubim ou Retubim, que seriam os escritos, e Jesus muitas vezes, quando ia se referir às escrituras, na época de Jesus não havia ainda o Novo Testamento escrito, lembremos disso, ele não chamava as escrituras de Velho Testamento, não é? Ele chamava justamente de a lei e os profetas. Ele fala assim, não vim destruir a lei e os profetas, né? Nunca leste na lei e nos profetas, e aqui especialmente em Lucas, capítulo 24, quando Jesus vai, quando Jesus vai falar sobre o encontro dele com os 2 discípulos ali no caminho de Emaús, Jesus pergunta o seguinte, como vocês são insensatos e demoram para crer no que disseram os profetas? Não é verdade que o Cristo tinha que morrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que a seu respeito estava escrito em todas as escrituras. Então fala que ele começou pelos profetas
e explicava as escrituras. Ele fala os profetas e as escrituras. É isso, Neviim e Retuvim, exato, em ordem. E é interessante que, às vezes, para dar um apelido, os judeus não usavam a palavra Torá, mas usavam a palavra Moisés. Por isso que Jesus fala, se sentam na cadeira de Moisés. Não leu o que foi escrito Moisés. Moisés representava a Torá e os profetas eram representados por Elias. Por isso que no Monte da Transfiguração aparecem com Jesus Moisés e Elias. No Apocalipse, capítulo 11, também fala das duas testemunhas, e embora o nome delas não seja dado, a descrição é o profeta Moisés e o profeta Elias, a lei e os profetas, não é? Isso que o professor Renato falou é muito, muito interessante. Essa ideia de Antigo Testamento, com a conotação de algo que já está caduco, velho não procede. E outra coisa, professor, da sua resposta que me chamou a atenção aqui, quando você falou da lei e da Torá, e da raiz etimológica dela, que estaria mais ligada com instrução. Então, embora até os judeus de fala grega traduziam Torá por nomos, que é lei, a rigor, lei não é uma tradução perfeita para Torá, porque lei é uma coisa muito fria. Pare, não ultrapasse a velocidade. A Torá é uma lei, mas ela é uma lei instrutiva. A instrução talvez pudesse ser a melhor tradução para a palavra Torá, ao invés de lei. Lembrando que essa instrução é normativa. Se você não fizer isso, você não terá bons resultados. Seria isso, não é, professor? Doutor Rodrigo, é o seguinte, permita fazer uma leitura aqui. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Olha o que o apóstolo Paulo, judeu, ortodoxo, né? Hoje Paulo... outra coisa, fariseu é um nome muito ficou pejorativo no meio cristão. Aquele fariseu, aquele hipócrita, mas os fariseus eram os que guardavam os mandamentos. Se você pegar um fariseu e um saduceu, o saduceu, vamos dizer, ele era muito pior do que um fariseu. O saduceu era mais político, era mais aristocrata, era mais burguês, vamos assim dizer, né? Mas olha o que o apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo 3,15. Diz o seguinte, uma tradução aqui, Almeida Corrigida e Fiel, falando para Timóteo, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras. Como o senhor bem falou, não existia ainda o Novo Testamento, ou o Segundo Testamento. Então, vamos lá. Sabes as sagradas escrituras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé no Messias. Que sagradas escrituras eram essas que Paulo estava se referindo? Quais sagradas escrituras? Eram justamente a Tanakh, a Bíblia hebraica. Me permita contar um testemunho aqui. Por favor. Eu conheci um judeu ortodoxo, não vou falar o nome, um judeu ortodoxo, não vou falar nem a região do país. Enfim, conheci um judeu ortodoxo que ele saiu do exército de Israel, porque ele passou um apuro muito grande, ele viu a sua namorada perder a vida dele em confronto. Enfim, aí o exército deu uma licença para ele, ele veio para o Brasil. Judeu ortodoxo, de família ortodoxa mesmo, ali da região de Mea Shearim, que é o bairro judeu de Jerusalém. Um dos ultra-ortodoxos bairros judeus. Aí, enfim, eu já conheci ele já tinha se convertido, ele já aceitava Jesus como Messias, e eu perguntei para ele, meu filho, como que se deu aí como que você deu esse estalo aí que Jesus é o Messias? Ele falou assim, eu estava lendo Levítico capítulo 1. Só isso. Levítico, capítulo 1. Óbvio, foi uma experiência espiritual que não dá para a gente colocar em palavras, não dá para testar, não dá para tocar isso. Ele falou assim, a partir daquele momento teve uma experiência, é fé, é relacionamento. Ele falou assim, a partir dali, e o judeu, você sabe muito bem, ele lê a mesma Bíblia por um ano inteiro. As porções da Torá, os judeus lêem em um ano inteiro. Então, toda vez, naquele mesmo período vai cair o mesmo texto, eles vão ler o mesmo texto, às vezes até
decorado, eles sabem qual versículo, qual texto vão ler no Shabat, na sinagoga. E olha só que coisa, quem que explica isso? Paulo explica isso. Sabe, porque você, desde a sua meninice, sabe as sagradas letras que vão te tornar sábio para a salvação pela fé no Messias, no Mashiach, no ungido. Quem que explica isso? Não, e interessante aqui no versículo seguinte, porque Paulo escreveu isso em grego. E Paulo tinha o desafio. Para ele escrever em grego, o auditório dele lia grego. Talvez judeus até da diáspora, que não estavam morando em Jerusalém. E Paulo toma o cuidado de não simplesmente traduzir o hebraico para o grego, mas ele explica. E talvez sabedor de que a palavra nomos, lei, não era um sentido, não era um cognato perfeito de Torá, Paulo explicita o termo dizendo, né, na continuação aqui do verso 16, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o quê? Ensino, repreensão, correção, educação na justiça. Então, quer dizer, Paulo não falou que é simplesmente uma lei. Ele usou o sentido da instrução, que também não é só uma instrução intelectual, filosófica, corroborando com o que você falou, né? É útil para a correção, para o ensino, educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado, ou seja, a Torá é um curso de vida, é uma faculdade da vida, não é? Exatamente. Agora, professor, o Paulo Félix fez uma pergunta aqui que ela vai esbarrar um pouquinho em questão teológica ou de teologia sistemática, mas como é uma pergunta que tem a ver com o texto hebraico, eu queria que você desse a sua opinião. Ele pergunta assim, Paulo Félix, sobre a pluralidade do nome de Deus. É possível definir pela língua hebraica a pluralidade de Deus? Imagino que tem uma interrogação aqui, né? Ou como alguns afirmam que se pode afirmar é o dual e o plural majestático. Como muita gente não sabe o que é o dual, de repente você podia dar uma explicadinha o que é o dual, e essa questão do nome de Deus, e para quem não sabe, o nome de Deus, Elohim, um dos títulos que se usa para Deus, que é o nome de Deus mesmo, é o tetragrama sagrado, mas uma das abordagens que se usa para Deus é o Elohim, que não está no singular. Então aí vem a pergunta do Paulo, se indicaria isso como pluralidade em Deus ou é apenas um plural majestático? O que é plural majestático? O que é dual? E se pode realmente entender uma pluralidade de Deus a partir daquilo ali? Bom, a gente está aqui no campo da interpretação, né? Quando a palavra, por exemplo, se você usa Elohim, vamos lá, o que é um plural hebraico? O plural hebraico tem dois sufixos, um masculino e um feminino. Então, vamos dar um exemplo aqui. Moré, professor. Morim, professores. Morot, professoras. Certo? Então, a partir do princípio que Eloá seria o singular, aparece pouquíssimas vezes na Bíblia este vocábulo, Eloá, certo? Em Gênesis, que aparece bastante o termo Elohim, mas, por exemplo, quando o sujeito está acompanhado de um verbo, o verbo tem que acompanhar o sujeito. Por exemplo, as crianças falaram, os professores moram, enfim. Se você olhar a palavra Elohim, realmente ela está no plural masculino, certo? Só que existe uma discussão em tudo isso, a gente está falando, esse é um assunto bem extenso, não dá para a gente fechar aqui em poucos minutos, mas uma das interpretações é justamente que Elohim, por ser uma palavra que se trata de Deus, né, nós temos essa não pluralidade. Nós vamos, aqui no caso, eu entendi a pergunta dele, provavelmente ele quer saber acerca da trindade, né, se Deus é um ou se Deus é três, porque uma das questões que quem crê na trindade vai dizer, mas o hebraico diz Elohim, por que não Eloa, que é o singular? O hebraico vai explicar justamente essa questão do hebraico, desse plural majestático, porque realmente isso não é utilizado em outras palavras.
Mas uma simples questão aqui, quando Deus está dizendo, lá em Gênesis, em Êxodo, Vaiomer Elohim, e disse Deus, e não Vaiomerim, e não disseram Deus, e o hebraico não vai trazer Vaiomerim Elohim. Então, é uma discussão bastante grande em cima desse termo aí, mas, de fato, sim, Elohim está no plural, mas, é claro, os judeus não acreditam que há mais de um Deus, né? Mesmo falando do Messias ou do próprio Espírito Santo. Interessante. Mas o interessante, então, é que o nome está no plural e o verbo está no singular, pelos exemplos que você deu, né? Exatamente. Tem uma pergunta que foi dirigida a mim aqui, embora eu queria explorar mais a sabedoria do professor Renato aqui, pessoal, mas não vou deixar de responder. O nome é Canil Ilha Roth. Deve ser uma conta como é que fala? De comércio, né? Alguma coisa assim. Doutor Rodrigo, como saber se Paulo escreveu em grego se os manuscritos são cópias? Não poderia ser escrito em hebraico e copiado em grego? Eu não sei o seu nome, tá? Só como Canil, desculpe-me aqui, mas a gente entende o seguinte, dá para você perceber num trabalho textual quando um texto é tradução e quando ele é originalmente escrito naquela língua ali. E todos os especialistas em literatura agora grega, aí sai um pouquinho da área do professor Renato, admitem que o Novo Testamento, ou o Segundo Testamento, foi escrito em grego. Além disso, nós temos um testemunho de Papias, que viveu no 2º século de nossa era, e, portanto, ele tinha acesso a informações e fontes que nós não temos. Por exemplo, quando o professor Renato falou aí da origem do hebraico, remetendo a Éber, vocês viram que ele foi muito cuidadoso em dizer, olha, até onde a gente consegue ir é aqui, e é uma hipótese. Mas, certamente, quem viveu 50 anos depois de Éber, ou 50 anos depois de Abraão, tinha conhecimento de informações que se perderam no tempo e que, infelizmente, se chegaram até nós, chegaram muito fragmentadas, tá certo? Então, o Papias, ele dá um testemunho de que o Novo Testamento foi escrito em grego, inclusive os evangelhos, e ele fala que a exceção foi uma coletânea de ditos do Senhor, que Mateus os reuniu em língua hebraica, e esse hebraica, ali em Papias, pode se referir tanto ao hebraico que o professor Renato ensina, como ao aramaico, porque ali no texto da patrística era o mesmo termo para ambos os idiomas dentro dos primeiros pais da igreja. Então, mesmo assim, isso não convalida que Mateus foi escrito originalmente em hebraico. Alguns pensaram nisso no passado, mas hoje a maioria absoluta dos especialistas percebe que Mateus foi escrito em grego, e aquela menção de Papias lá, que Mateus reuniu uma coletânea de ditos do Senhor em hebraico ou aramaico, é um outro texto que Mateus pode ter recolhido e que se perdeu hoje. Mas é interessante notar, eu aproveito a pergunta aqui, para dizer o seguinte, mesmo os autores do Novo Testamento, vou destacar aqui os Evangelhos e o Apocalipse, e mesmo Lucas, até Lucas, apesar de escreverem em grego, eles tinham um background hebraico muito forte por detrás. Eu vou explicar para vocês o que eu quero dizer. O professor Renato sabe inglês, vai entender os exemplos que eu vou dar aqui. Se alguém morou muito tempo nos Estados Unidos e volta para o Brasil, ou mesmo se você for aos Estados Unidos, numa comunidade de brasileiros que já estão morando há muitos anos lá, você vai ver um brasileiro falando assim, amanhã eu tenho um apontamento com o médico, mas agora eu estou com pressa que eu vou chamar para minha mãe. Minha mãe está perguntando onde é que eu vou parquear o carro. A gente não fala em português parquear o carro, a gente fala estacionar. A gente não fala eu vou chamar para minha mãe, eu vou ligar para ela. E a gente não fala que tem um apontamento, você tem um compromisso. Quando a pessoa diz eu tenho um apontamento, ele está pensando em inglês, I have an appointment. Que appointment em inglês significa compromisso. Em inglês, quando você fala que vai telefonar para alguém, I'm gonna call to Renato. Eu vou chamar para o Renato. Mas a gente não fala assim no português do Brasil, muito menos parquear. A gente fala que vai estacionar. Então, alguém se expressando assim, ele está falando em português, mas você vê que o inglês está muito forte na cabeça dele. Então, o Novo Testamento ele tem um substrato, a gente chama isso de semitismos, que foram conservados especialmente nos ditos de Jesus, quando, por exemplo, chama os fariseus de vós sois do diabo, que é vosso pai, filhos do diabo, ou filhos da luz, filhos das trevas. Isso é uma maneira bem hebraica, bíblica,
de construir um adjetivo. Quando eu quero falar que alguém é sábio, eu posso falar assim: o professor Renato, você é filho da sabedoria, né? Quer dizer que ele é um camarada sábio, inteligente. Então, existe muito esses aramaísmos e hebraísmos no texto do Novo Testamento. E tem outra questão também, que é devido à diáspora judaica, né? A gente não pode esquecer que os judeus estavam sob domínio romano. Os judeus estavam, infelizmente, desde quando Josué conquista a terra, depois passa algumas centenas de anos, o povo é levado cativo, e esse hebraico que nós falamos aqui, com o restabelecimento do Estado de Israel, graças a Eliezer ben Yehuda. O Dr. Rodrigo sabe bem, quem conhece Jerusalém, tem uma rua muito famosa, Ben Yehuda, em homenagem a Eliezer ben Yehuda, o pai do hebraico moderno. Então, não era possível as pessoas escreverem em hebraico, por mais que eram judeus, eles estavam sob exílio e falando outro idioma. Então, para se comunicar, eles não iriam usar o idioma hebraico. O idioma hebraico, na época, né, era considerado um idioma litúrgico apenas, não um idioma de uso corrente mesmo entre os próprios judeus, né? Então, tanto é que no livro de Atos dos Apóstolos, no Pentecostes, Pedro recebeu o dom de línguas justamente porque muitos judeus que estavam peregrinando em Jerusalém não sabiam falar o hebraico ou o aramaico ali, ou pelo menos não tinham fluência. Assim, como o professor Renato falou, para conversação. Talvez sabiam assim na sinagoga, como aliás até hoje. Eu conheço muitos judeus que vão à sinagoga, pelo menos fazem o bar mitzvah dos filhos, mas eles não têm fluência em hebraico. Lá na Universidade Hebraica, eu lembro muitos que até os pais mandavam adolescentes para lá, e você vê, é muito comum encontrar, esse professor Renato deve ter visto, grupos de judeus americanos, adolescentes, o tempo todo falando em inglês. O tempo todo falando em inglês. Nem todos têm influência. Aliás, eu até aproveito, professor Renato, para jogar 2 perguntas já para você disso aqui. Alguém que ficou lá para trás, eu perdi o nome da pessoa, perguntou aproximadamente o número de pessoas falantes do hebraico hoje, dentro e fora de Israel, se você teria essa informação. E a Elaine também perguntou aqui, eu já vou emendar as 2 perguntas numa só. A Elaine também, doutor Renato, doutor Rodrigo e professor Renato, vocês são bênção para nossas vidas. Obrigado, Elaine, glória a Deus. Parabéns pela live. Por favor, comente sobre as letras com o nome do Senhor no Muro das Lamentações no último mês de julho. Sim. Aí aproveita, professor, já dá uma pincelada. Quantas pessoas mais ou menos devem falar hebraico hoje no mundo, se você tiver essa informação? E sobre esse fenômeno que alguns falaram, que é uma manifestação sobrenatural lá no muro, na verdade, não foi no Muro das Lamentações, né? Foi lá perto da porta de Hulda, mas apareceu uma ramagem ali que alguns leram que seria a formação das 4 letras do nome de Deus. Em cima do cemitério árabe, não foi? Em cima daquele cemitério árabe? Não, na verdade, não foi em cima do cemitério, não. É ali, quando você vira, que tem a porta de Hulda, você tem a parede ocidental aqui, que é o Muro das Lamentações, aí você vira, antes de chegar na parede norte, seria a parede que está do lado de cá, o sul, a parede do sul. Perdão, não é a leste, não é a leste dá de frente para o Muro das Lamentações, né? Deixa eu lembrar a geografia aqui para não falar bobagem. Aqui está a parede leste, dá de frente para o Muro das Lamentações. Atrás dela está o muro, perdão, repetindo que eu falei bobagem. A parede leste que dá de frente para o Monte das Oliveiras. A parede ocidental, Muro das Lamentações. Essa ramagem apareceu aqui, ó, na parede que dá justamente para o sul. Para o sul aqui, certo. Perto da porta de Hulda, ali onde estão as escadarias do templo. Ah, certo. Inclusive, eu fiz um vídeo sobre isso na época que saiu. Eu vi essa notícia, mas aí vai entrar em várias questões, né? Eu sou bem real nos meus vídeos do YouTube. Pode falar assim mesmo. Eu realmente não espiritualizei a questão. Né, eu peço para o pessoal dar opinião, enfim, eu apenas informei, né, que ali parecia que estava se formando parte
do tetragrama sagrado, ou o tetragrama sagrado inteiro, que são as 4 letras do nome de Deus, Yud, Rei, Vav, Rei. Mas aquilo, eu li várias coisas na internet, alguns rabinos consideraram um sinal, outros rabinos não consideraram um sinal. Eu recomendo que vocês, uma dica aqui, ó, eu tenho mais de 600 vídeos na internet sobre vários assuntos que eu estou vendo aqui. Deus se arrependeu, o nome de Deus, Trindade, enfim, coloquem o tema e coloquem o meu nome. É muito possível que eu já fiz esse do muro, aí eu já fiz realmente um vídeo falando sobre isso na época que saiu, tá? E responder pessoal, a outra... vai mesmo, viu? É uma coletânea de informações ali, o canal do professor Renato Santos. Realmente, muitas perguntas aqui, ele responde lá, até com mais tempo, porque ele gasta mais ou menos uns 8 minutos em cada vídeo. 10 que aqui, se ele gasta 8 minutos em cada resposta, não dá. Então, exatamente. Pesquisem lá, é bom. Eu também não espiritualizei tanto essa questão das letras, não, professor Renato. Exatamente. Eu respeito quem espiritualizou, mas... Eu também, eu respeito. Eu achei que ali foi uma questão mais de coincidência e tudo mais. Exato, eu também acho. E o número de pessoas falando do hebraico, você acha que dá para arriscar um número? Não, responder assim de bate-pronto, sem pesquisar na internet aqui. Bom, nós temos cerca de 9 milhões de habitantes em Israel, certo? Uhum. Por mais que a gente tenha quase 2 milhões de árabes, são árabes israelenses que falam hebraico, né? Fora de Israel, nós temos grandes comunidades nos Estados Unidos, na França. Se eu não me engano, o Brasil entrou em 10º lugar como o maior número de judeus. Judeus, eu falo assim, reconhecido pelas comunidades judaicas, não descendentes de judeu. Eu fiz um vídeo esses dias, o pessoal começou a comentar lá, porque eu dei números oficiais de órgãos israelenses, e eles pensaram que eu estava fazendo uma certa separação do Nordeste, porque há muitos descendentes de judeus e até mesmo judeus lá, né? Mas não foi. Eu falei números oficiais segundo as estatísticas, né? Realmente no Nordeste tem muitos judeus. A primeira sinagoga da América Latina está lá no Recife. Lá no Recife, né? Se eu não me engano é Carral. Esqueci o nome da sinagoga, desculpa. Enfim, então precisar realmente pode ser uns... O problema dos Estados Unidos é que muitos judeus eles vão falar o Yiddish também. Uhum. Né? Naquela série que o senhor comentou da Netflix, Nada Ortodoxa, exatamente, a Ortodoxa, praticamente é tudo em Yiddish, que é um dialeto hebraico com o alemão. Não que eles não saibam hebraico, mas familiarmente, nas famílias, eles falam o Yiddish para reforçar justamente essa cultura dos judeus europeus, do leste europeu, né? Mas realmente eu chutaria que, se eu fosse chutar uns 15 milhões de 15 judeus, milhões, talvez, incluindo pessoas como você que falam hebraico e que não são israelenses, né? Talvez uns 15, eu também chutaria por aí mesmo. Aliás, pessoal, até interessante essa curiosidade, você sabe que há linhas espirituais diferentes no judaísmo. Às vezes um rabino tem uma interpretação, tem outro. O professor Renato falou dessa aparição do muro lá, por isso que é perigoso. Não, mas o rabino falou, dá a entender que todos os judeus falam aquilo, que é oficial do Estado de Israel. Não é assim, só para vocês terem uma noção, existem rabinos judeus que não aceitam, não reconhecem o Estado de Israel. Tem rabinos judeus que acham que o Messias já veio e não é Jesus. Eles pensam lá no... Nossa, fugiu o nome dele agora, gente. Aquele de Nova York. Não, o Bar Kokhba, mas até aquele mais recente. Mendel, o rabino Lubavitch, que nunca pisou em Israel. Ele nasceu, cresceu e morreu em Nova York, nunca pisou lá. E alguns pensam que ele seria o Messias. E havia alguns judeus europeus que se recusavam a falar hebraico, porque o hebraico é uma língua sagrada. Por ser língua sagrada, ele deveria ser reservado apenas à liturgia, virando apenas língua corrente na época que o Messias viesse. Como o Messias não veio, por ser língua sagrada, ele é restrito à sinagoga e em público a gente fala Yiddish. Então você vê que há várias linhas até de certa forma, embora seja o judaísmo,
Mas se você olhar a rigor, são judaísmos, no plural, várias correntes que há ali, né? E professor, tem mais alguma pergunta que foi feita aqui? Deixa-me ver que eu pulei aqui. Enquanto o senhor pega aí, ó, tem a questão que eu sempre gosto que o senhor fala, é a história do judeu na ilha, né? O judeu se perdeu na ilha, ele estava perdido lá, enquanto o senhor pega aí, o judeu estava perdido na ilha tal, e aí quando chegaram para resgatar o judeu, estava ele sozinho na ilha e tinha 2 sinagogas. Aí falaram assim, escuta, você estava aí e tal, na ilha, sozinho, e tem 2 sinagogas aqui. Aí esse judeu falou assim, exatamente, eu construí uma para eu entrar e a outra para eu saber que ali eu não vou entrar. Né? Eu não piso, exatamente. E eu me lembrei de uma coisa que agora, essa história, inclusive, ela é replicada no Nada Ortodoxo. Eu me lembrei de uma coisa aqui, professor, você falou da quantidade de judeus espalhados, que o Brasil está em 10º lugar. Isso. Eu me surpreendi quando eu fui ao Irã, e lá na cidade de Isfahan, no Irã, eu vi uma sinagoga e um bairro com a comunidade judeu, religiosa, com liberdade de culto no Irã. Isso me surpreendeu muito, no Irã, né, na cidade de Isfahan. Eu tirei até foto da sinagoga lá, e eles têm uma sinagoga, tudo direitinho, na cidade de Isfahan, lá no Irã. Eu nunca esperava encontrar judeus no Irã. Encontrei judeus lá. Se bem que, assim, de certa forma, um grupo desses judeus que não reconhecem o Estado de Israel tiraram fotos uma vez com o Ahmadinejad. Sim, eu lembro. Eu lembro disso. Mas não que eu estou ligando uma coisa com a outra, eu só me surpreendi de ver essa comunidade judaica lá, e depois eu me lembrei desses judeus que tiraram foto com a Ahmadinejad. Uma coisa muito interessante também, é muito perigoso a seguinte pergunta: o que o judeu pensa sobre determinado assunto? É justamente isso que a gente está falando. É complicado a gente dizer, por exemplo, o judeu, ele acorda de manhã, ele faz isso, depois ele faz aquilo. Óbvio que tem os rituais, né? Para quem é ortodoxo, ele faz a sua oração, ele vai na sinagoga, tal. Mas essa questão conceitual, de interpretação, o judeu, ele tem essa pluralidade também de pensamentos. Então, a gente não pode generalizar o que o judeu pensa sobre as perguntas-chave, o que o judeu pensa sobre Jesus, o que o judeu pensa sobre a Trindade, Então, assim, é muito complicado generalizar essas perguntas, e mais complicado ainda é generalizar as respostas, né? Com certeza. Eu vi uma pergunta interessante aqui do Walter Fabris, professor. Ele falou assim, mas em Gênesis está, façamos o homem conforme a nossa semelhança. Eu junto com a pergunta, por exemplo, desçamos e confundamos. Isso. Nesse caso aqui, parece que não seguiu a regra de deixar o nome de Deus no plural e o verbo no singular. Você sabia? Exatamente, são 2 textos. Por que desses casos assim? Exatamente, são 2 textos, aí entra numa questão interpretativa judaica. Eu também já fiz um vídeo sobre isso, tá lá no meu canal, façamos, o que significa façamos, que entra nesse plural de majestático, de autoridade, né? Esse façamos, óbvio, se eu falar isso aqui, os cristãos vão dizer que essa interpretação é completamente maluca, mas uma das é que Deus pede aos anjos conselhos sobre isso. Uma forma de Deus não se humilhar, mas assim, dizer o seguinte, vamos entrar em um consenso aqui, vamos ver o que nós podemos fazer. Obviamente, isso para os cristãos é uma questão bem fundada, né? Porque para o cristão que crê na Trindade, vai realmente falar, não, mas é mais simples acreditar que ali já estava Jesus. Mas é o que a gente está falando. Principalmente nesses textos complicados, tem a interpretação judaica que também deve ser respeitada, né? Nem todo mundo. Claro, e quem colocou isso é o mais famoso comentarista judeu, acima até de Maimônides, que é o Rashi, né? O Rashi, que alguns falam, né? O Rashi, isso. O Rashi, que para eles, em termos de... O Maimônides é conceituado pela interpretação legal das escrituras, e o Rashi pela interpretação midrástica mesmo do sentido.
E há linhas rabínicas também que colocam que a própria palavra seria um companheiro ali, o artífice, né? Isso, agora, exato. A sabedoria também, sabedoria, Provérbios 8, né? Provérbios 8 foi o seu arquiteto. Então, olha só, e é citada, né, em Provérbios a sabedoria. Exatamente. Linda a palavra hebraica. O Judson me fez uma pergunta assim: boa noite, Rodrigo Silva, Arqueologia. Onde entraria o proto-indo-europeu, já que supostamente seria a língua mãe de todas as línguas? Judson, na verdade, hoje nós não podemos afirmar qual é a língua mãe de todas as línguas, tá bom? Quem mais estudou essa questão linguística hoje é o Noah Chomsky. Noah Chomsky é o mais entendido dessa área, e ele mesmo chegou à conclusão que qualquer teoria hoje com relação ao qual seria o proto-idioma universal, aquela língua que deu origem a todas as outras, é infundado. Então, nós não podemos afirmar que o proto-indo-europeu seria a língua mãe de todas as línguas. Pelo menos os maiores especialistas não falam assim. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui interessante. Adriano, deixa eu só falar, um abraço para o Ceará. Não posso deixar de mandar um abraço para o Ceará aqui também, viu? Professor, tem muita gente dizendo Laila Tov aqui. Qual a diferença de Laila Tov e Erev Tov? É bom explicar isso para o pessoal, né? Muita gente está comentando com Laila Tov. Laila Tov você fala na despedida só. Ambos significam boa noite, Erev Tov, boa tarde, boa noite, mas como o Dr. Rodrigo Silva nos abriu isso aqui falando Erev Tov. 11 horas da noite, se você está chegando, você fala Erev Tov. Laila Tov é só para despedida. Tchau. É igual em inglês, good evening, good night. Isso, exatamente. Tem alguns alunos aqui, alunos particulares, que o pessoal tem alguns alunos aqui que falaram aqui, que eles falaram assim nas aulas: se você não me mencionar, eu paro de fazer aula com você. Não, então, por favor, mencione os seus alunos, que eu não sei quais são, né? Você vai conhecê-los aí. Tem o Alexandro Amaro, meu aluno de Guarulhos, maravilhoso. Tem o Anderson Araújo, tem a Sandra, que eu vi aqui. Vou falar todos aqui. Tem o Silas, tem o José, tem o Luciano, Charles, Sérgio, o Alexandre, o Israel, os que estão na live aqui, e também o Dr. Rodrigo. Nossa, obrigado, que estou fazendo o curso. Aproveitando nisso, gente, eu estou sendo aluno do professor Renato. Eu estou fazendo com ele o curso para conversação do hebraico moderno, esse hebraico de rua mesmo, sabe? Exato, eu estava com planos com a minha esposa para ir passar uns 3, 4 meses lá em Israel para pegar esse hebraico de rua, que embora ele falou, se Abraão sentasse hoje lá no Mamila Shopping lá, ele poderia conversar. Isaías, né? Perdão. Mas, de qualquer maneira, é interessante ter esse hebraico assim que permita você assistir um jornal, assistir alguma coisa assim. O professor Renato está me ajudando nisso aí. E já que eu estou sendo privilegiado nesse sentido, eu quero estender a outros, professor. Acho que já está na hora de responder isso. Sim. Se alguém quiser estudar hebraico com você, como é que faz? Só uma coisa antes do professor Renato responder. Eu só sugiro uma coisa. Eu não sei como é que ele vai responder isso aqui, mas corra, porque eu sei que ele tem poucas janelas no calendário dele ali. Então, eu não sei se ele vai dar um e-mail, se ele vai dar um WhatsApp, o que ele vai fazer, mas eu já estou com o meu garantido. A minha aula com ele é toda terça-feira, 9h30 da noite, né? Então, assim, como é que faz, professor, se alguém quiser ser seu aluno de hebraico moderno, ou até o hebraico bíblico, se alguém quer estudar o hebraico bíblico? Isso, vamos lá. Existem duas modalidades. O hebraico que você aprende do zero, esse eu recomendo, que está bem barato, uma promoção super especial. Estudodohebraico.com é o meu site. Estudodohebraico.com. Lá vai ter alguns vídeos do YouTube, mas vai ter a promoção lá. 4 vezes de R$42 é o curso inicial que você estuda pela plataforma. Você não sabe nada do zero. Mesmo você que sabe, eu aconselho bastante você entrar no estudodohebraico.com, porque é o seguinte, esse curso inicial é hebraico bíblico e moderno. Você vai aprender as letras do bíblico, você vai aprender as letras do moderno, você vai aprender as vogais, você vai aprender as semivogais. Ou seja, você vai sair alfabetizado, saindo escrevendo, lendo,
transliterando qualquer coisa que tivesse sinais massoréticos no hebraico. Então, o estudo do hebraico, esse é um curso que eu recomendo muito. Graças a Deus, nós temos muitos alunos, centenas de alunos já estão estudando na plataforma, certo? E, posteriormente, depois que você fizer o curso, aí sim você vem para a segunda fase, que é a fase onde o Dr. Rodrigo está, fazendo hebraico, porque ele já sabe o hebraico. Pessoal, então, quem é aluno do professor Renato, aproveita aí, dá um testemunho aí nos comentários. Eu estou gostando, é bom mesmo, incentiva o pessoal aí, tá bom? Ele citou vários alunos que estão online aí, tá certo? Eu estou aqui na boca do Acre, interior do Amazônia, 2 ícones que eu gosto muito, doutor Rodrigo e professor Renato. Obrigado, Francisco Albuquerque. Glória a Deus. O José Pacheco, o José Pacheco... Se fosse, pegando o caso do Francisco aqui, ele está lá no Acre. Se não fosse a potencialidade que a internet nos dá, como é que você ia arrumar um professor de hebraico longe? Para não pensar que eu estou sendo pejorativo em falar do Acre, mesmo no Sudeste, às vezes, por exemplo, você está no interior do estado de Minas Gerais, você está lá sei lá, eu vou dar um exemplo, você está na cidade de... Montes Claros é uma cidade grande, Grão-Mogol, eu tenho um amigo que é de Grão-Mogol, uma cidade pequena do interior de Minas, Viçosa. Como é que você vai conseguir um professor de hebraico numa cidade pequena? Você mora em Matozinhos, ainda está perto de Belo Horizonte, da capital. Estou pegando cidades mais distantes ali, né? Você está na cidade de, por exemplo, Araguari, que é uma cidade pequena do Triângulo. Como é que você vai conseguir um professor de hebraico tão longe aí? Livros. Você pode entrar na internet aí, gente, tá bom? Eu acho que essa promoção, meu amigo, olha só, ela vem junto com o curso, você pode baixar o manual definitivo do hebraico, é um manualzinho que eu escrevi, certo? Você vai baixar no 4º módulo para esse curso. Tem vários alunos, o José Pacheco é um aluno de hebraico lá em Blumenau, Santa Catarina, o Ismael Alencar também está sempre comigo. Tem um pessoalzinho aqui que bate o cartão, graças a Deus. O Alexandro Amaro também deu um testemunho. Então, assim, tem muitos alunos. O Davi Matos também é outro aluno. Graças a Deus, são centenas. Eu vou falar que mais de 1.000 alunos já estão na plataforma. Eu não queria falar o número, mas mais de 1.000 alunos já estão estudando hebraico, entendeu? Deixa eu aproveitar, professor. Eu vou tomar a liberdade de responder no seu lugar aqui uma pergunta do Ismael. Embora o professor Renato esteja aqui, mas eu vou tomar a liberdade de responder isso por mim aqui. O Ismael Alencar escreveu assim: algumas igrejas hoje dizem que não precisa estudar hebraico porque a língua já foi traduzida e não vale a pena estudar. Em suas opiniões, Renato, Rodrigo, é importante estudar essa língua? Eu vou dar só um exemplo para você, Ismael. Você não precisa de hebraico para ler a Bíblia. É claro que não. Senão vai ficar uma coisa muito elitista. Mas imagina assim, eu vou contar uma coisa, depois o professor Renato pode complementar ou dar a oposição dele também. Quando eu tinha 5 anos de idade, eu conheci pela primeira vez o mar, porque eu sou de Belo Horizonte, nascido e criado em Belo Horizonte, e, coincidência com o sobrenome do professor Renato, eu conheci o mar na cidade de Santos, na praia de José Menino. Quando eu vi o mar pela primeira vez, foi uma coisa fantástica. E eu catando conchinha, botando a água na boca para sentir que é salgada. Todo mineiro que experimentou pela primeira vez conhecer o mar sabe o que é isso. Para mim foi muito gostoso. E depois disso eu fui várias vezes à praia, nadei no mar e fico encantado com aquele mar. É muito gostoso o mar. Só que eu tive a oportunidade, Ismael, de algumas vezes na minha vida, de mergulhar com cilindro. Mergulhar com cilindro. A última vez que eu mergulhei com cilindro foi em Fernando de Noronha. Quando eu mergulhei, e foi agora, foi esse ano, eu mergulhei, esse ano eu mergulhei com o cilindro em Fernando de Noronha. Quando eu saí da água, eu dei um grito de glória a Deus, de agradecimento, que parecia que eu era um pentecostal fervoroso num culto de poder da Igreja Assembleia de Deus. Por quê? Em conhecer o mar lá embaixo, ver um tubarão passando perto de você, mas era tudo tranquilo, Fernando Noronha, eles são mansinhos. Ver uma raia, uma tartaruga gigante passando perto de você, ver os peixinhos passando assim perto de você, é uma outra coisa que
Foi válida a minha experiência com 5 anos vendo o mar pela primeira vez em Santos. Não deixou de ser válida. Foi válida toda vez que eu pude ver o mar de maneira linda, sempre foi válido. Eu fui agora ao Rio Grande do Sul, a gente foi de ônibus, passando ali por Santa Catarina, vendo aquele mar, aquela praia. É muito bonito, mas eu vou dizer para você, mergulhar 8 metros, 12 metros, é uma sensação muito melhor. Então, compara a Bíblia a essa experiência. Você pode vir aqui até as praias da Bíblia e você vai ter uma experiência muito gostosa, mas mergulhar nas páginas dela é muito melhor. E sem contar que, quanto mais você ama a Deus, mais você quer conhecer as coisas dele. E eu vou dar um exemplo só aqui para passar a palavra para o professor Renato. Você lê, por exemplo, Ismael, na Bíblia, dizendo assim, que Deus formou a mulher para ser uma auxiliadora do homem. Está aqui em Gênesis, capítulo 2, quando a Bíblia fala assim, eu vou ler para você aqui, Ismael, na minha tradução, tá? Eu estou lendo a João Ferreira de Almeida. Diz assim a Bíblia aqui, ó. Gênesis 2:18. E disse o Senhor mais ainda, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Hoje, nesse universo de respeito às mulheres e valorização das mulheres, esse texto parece tremendamente machista. Deus cria primeiro o homem e depois cria a mulher para ser uma auxiliadora dele. Parece assim, uma garota que traz o café. Nada contra aquele que traz o café no escritório, porque todo mundo é digno no emprego que ele faça, seja varrendo rua ou dirigindo como CEO de uma empresa. Todo emprego, toda profissão é digna e honesta, desde que seja honesta, é digna. Porém, você há de convir comigo. Uma pessoa que só traz o cafezinho na empresa, ele não tem o mesmo, na hierarquia, o mesmo poder de decisão que o diretor, o CEO da companhia. Ele apenas traz o café. Então, quando fala, vou criar uma mulher que seja auxiliadora do homem, parece isso, uma mulher que vai trazer o café. É assim que está na tradução. Mas quando você elencar, mergulha no texto hebraico, você vê que a palavra para auxiliador aqui é a palavra Ezer. Ezer. Aí você vai ver na Bíblia que Ezer não é meramente alguém que auxilia trazendo café. Me ajuda aqui, passa um pano na mesa aqui para mim, por favor. Faça um favor para mim, limpa aqui o pão. Não é esse tipo de auxiliador. O Ezer aqui é um ajudador, aquele que faz por você o que você sozinho não consegue fazer. Um bombeiro que pula na água para salvar alguém que está afogando é um Ezer. Tanto é que nos Salmos, Deus é chamado de Ezer. O Senhor é o meu Ezer, o meu ajudador. E um dos filhos de Moisés, Esri, ele é o meu ajudador. E um dos filhos de Moisés tem justamente o nome Eliezer. Lembra que a gente falou aqui que estou falando em português, né? É justamente esse pronome possessivo, ó, El, Deus. Eli, meu Deus. Eliezer, meu Deus, ajudador, salvador. Então, longe de pejorar a mulher, essa palavra auxiliadora no hebraico enaltece o papel da mulher na criação. Sim. Nota, não é o homem que é o Ezer da mulher, é a mulher que é a Ezer do homem. Olha, mas isso é só possível descobrir a um estudo do hebraico. E se você fizer só esse curso do professor Renato da plataforma, você não vai poder falar hebraico, mas você já vai ter uma boa bagagem para na escola dominical, escola sabatina, catecismo, já ajudar bastante aí as pessoas que podem entender melhor a Bíblia. Não é isso, professor? Isso. O Ismael Alencar é um aluno meu. Ele é um aluno meu. Você escolheu, é um aluno meu, tá? Só um parênteses aqui, já tem pessoas aproveitando, entrando no site, comprando o curso, já está sendo liberado, vai direto no e-mail, tá? Também alguns estão tirando o boleto. Boleto já tem que pagar o boleto, enfim, mas está tudo certinho também. É muito interessante, quando você pega a palavra justamente de Gênesis, de Salmos, hebraica, pode ser que na tradução, a mesma palavra, o tradutor realmente usou palavras diferentes, né? Então, a mulher sendo ajudadora, no sentido de azar ou de Ezer, é a mesma palavra usada para o Salmo 121, que o salmista diz, Meain Yavo Esri. E ele responde, Esri, me ajuda, meu socorro, eu preciso, sem isso não vai. Ele responde, Esri Meim Adonai, ou se chamai vares.
A minha ajuda, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então é justamente isso. O hebraico te dá a ferramenta para você ir mais a fundo. É óbvio, não precisa o hebraico, você pode entender a Bíblia, fazer uma exegese à luz do português. Mas se você jogar a palavra em hebraico com o auxílio de um bom dicionário, nossa, você vai ter muita profundidade. Muita profundidade. E maior ainda se você tiver um conhecimento, que só a palavra pela palavra, às vezes a pessoa não pega tudo isso, né, professor Renato? Exato, Nós já estamos indo para o final da nossa aula aqui. Eu também quero fazer uma propagandazinha aqui para vocês, pessoal, de um curso que, se você fizer o do professor Renato e esse, vai ser muito bom. Quem me segue aqui sabe que eu tenho um grande sonho, professor, que é construir um museu de arqueologia bíblica aqui da Unasp, sabe? E nós lançamos um curso também, que é a Bíblia Comentada com Rodrigo Silva. É uma plataforma também, é uma assinatura. Você pode fazer essa assinatura, eu vou deixar no descritor aqui como é que você pode fazer a Bíblia Comentada. E olha que interessante, você vai no curso do professor Renato, você estuda hebraico, e no meu você tem um comentário. Então, por exemplo, esse exemplo que eu falei aqui do Ézer, você aprendeu com o professor Renato lá a gramática. Agora que você vem para o outro aqui, você tem um ganho maior. Olha, interessante, você vai... E tanto esse curso que eu estou dando, quanto do professor Renato, anos atrás, antes do advento da internet, você só tinha um jeito de fazer. 2 jeitos, aliás. Ou se você fosse muito inteligente para autodidática, e você tinha que gastar um monte de dinheiro comprando livros e livros e mais livros, ou, situação B, se você se matriculasse numa escola de teologia presencial. Aí eu volto àquela pergunta, como é que alguém que mora lá na cidade de Carazinho, no Rio Grande do Sul, vai poder mudar lá para São Leopoldo para poder estudar na escola dos luteranos para ter um curso de hebraico? Onde é que alguém poderia sair lá do interior do Tocantins para vir para São Paulo para estudar hebraico na USP? E hoje você pode ter o mesmo conteúdo que um aluno teria na USP, estudando hebraico, estudando o curso do professor Renato. Aliás, isso aqui eu posso falar de cátedra, ele talvez por humildade não vai dizer isso, mas o que ele passa no conteúdo, seja... vou dividir aqui, professor, em 3 graus aqui o seu curso, tá bom? Ou 3 níveis, 3 linhas. O nível introdutório, que é esse da plataforma, hebraico bíblico e hebraico moderno, tá bom? Essas 3 aqui, se você fizer o curso de letras e estudar lá na FEFELET, no USP Hebraico, é o conteúdo que os alunos estão tendo, tá bom? Só que é com a vantagem, você não precisa ir para a USP, você pode fazer aí da sua casa. E essas aulas, você pode, é lógico, a aula que eu estou tendo com ele tem o horário, mas essas aulas da plataforma, você pode assistir quantas vezes quiser. E o meu curso é a mesma coisa. Toda quarta-feira, às 20 horas, eu coloco uma aula inédita ali, uma aula inédita. Você pode assistir quantas vezes quiser, onde quiser, com quem quiser. Você está lá com o seu marido, quer os 2 estudarem, pronto, você pega e espelha lá no televisor e assiste, tá bom? Exato. E tanto o professor Renato como eu, a gente faz preços assim que dá para o pessoal atender. A minha é R$ 59,90 por mês. E repito, eu quero aqui, com isso, ajudar a construir o Museu de Arqueologia Bíblica. E o professor Renato, ele vive como um professor de hebraico, e ele merece isso aí, porque é uma pessoa que se dedicou para isso. E vamos ser sinceros, gente, tem tanta gente hoje usando a internet aí para poder falar como ganhar dinheiro na Bolsa de Valores, nada contra. Eu falei toda a profissão honrosa, tudo bem. Eu só estou querendo dizer o seguinte, se a internet tem gente vendendo como ganhar dinheiro na Bolsa de Valores, como falar em público, como fazer chá, um monte de curso, por que você, que é apaixonado pela Bíblia Sagrada, não investe um pouco do seu recurso para aprender mais da Palavra de Deus? Você vai se beneficiar e beneficiar outros, tá certo? Mas por que não faz isso de graça? Bom, é interessante, professor Renato, que na Bíblia, alguns eram separados por Deus dos levitas e as pessoas ajudavam na manutenção dos levitas, justamente para a manutenção do santuário. Tá certo? De certa forma, hoje, eu não estou fazendo aqui um estudo sobre o dízimo, é apenas uma comparação, não estou falando de dízimo aqui, mas por que não manter o professor Renato ensinando essas coisas para a gente? Porque imagina você, o professor Renato foi lá em Israel, aprendeu toda essa gama de conteúdo que ele tem aí, mês e mês e tudo mais, mas agora o professor Renato tem que trabalhar
o dia inteiro aí de, sei lá, como contador no escritório da família dele. Vamos supor que a família dele tem um escritório de contabilidade, ou que o professor Renato é advogado. Ele vai trabalhar todo dia como advogado. Ele não vai conseguir manter toda essa fluência do hebraico, depois de trabalhar 9 horas por dia, sem falar hebraico, tratando, se ele fosse advogado, tratando de causas judiciais, legislação, lendo peças, levando coisa para o juiz, ouvindo o cliente, essa coisa. Quando ele chegar em casa à noite, ele quer descansar e curtir a família dele. Aí ele só vai, talvez, manter o hebraico assim, para uso próprio e tudo mais. E nós vamos perder um bom moré, um bom professor de hebraico, porque ele tem uma outra profissão. Agora, se cada um das pessoas que estão interessadas no hebraico bíblico fala assim, não, eu vou fazer o curso, você está garantindo que o professor Renato não precise mudar de profissão e amanhã eu não tenha um professor de hebraico que possa ensinar essa língua sagrada para você, mesmo que você morar no interior do Tocantins, no interior do Acre, de Rondônia, tá certo? Então é uma forma de abençoar o trabalho honesto do professor Renato e garantir que ele não precise buscar outro meio de subsistência, porque os alunos conseguem dar um meio de vida justo para ele, que ele pode estudar cada vez mais, especializar, e as perguntas dos alunos o forçarem a mergulhar cada vez mais, porque ele não se limita só à gramática, não. Ele também toca em assuntos muito interessantes, sempre com esse respeito, essa descrição que a gente vê tanto nos vídeos como aqui. Ele fala assim, olha, alguns dizem assim, outros dizem assado, quer dizer, ele não fecha a questão do ponto de vista que você achar que a bandeira que está atrás dele é azul, e você acha que é vermelha, ele achar que é azul, ele vai brigar com você, tá bom? E o meu curso também é um complemento, tem uma motivação diferente, que é a construção do museu, mas em ambos os casos, você está abençoando uma boa causa, você está fazendo com que outras pessoas venham a conhecer as línguas bíblicas, e você vai conhecer também, através do meu curso, um comentário bíblico. E para finalizar aqui, professor, eu acho que o curso com você e com o meu também previne as pessoas de algumas heresias que surgem por aí. Sabe por quê? Pessoal, tem muita gente que, às vezes, não quero aqui julgar o caráter de ninguém, mas usando até de má fé, começam a botar dúvidas sobre algumas coisas. Por exemplo, o nome Jesus é um nome pagão, é a mistura de Sus, cavalo, com Ie, que é o deus Júpiter. Olha, no hebraico, Sus é a junção de Júpiter com cavalo, é o deus cavalo. Aí, como você não sabe nada de hebraico, o sujeito vem e vocifera essas coisas para você. Não, agora a gente tem que ser testemunha de Iau, porque esse que é o nome de Deus, é Iau que é o nome e tudo, e você não sabe nada de hebraico. E em terra de cego, quem tem o olho é rei. Quem não sabe nada de hebraico e quem sabe pelo menos as letras, já é um doutor. Aí ele pega isso aqui e tal, e acaba enredando a sua igreja, o seu grupo. Então tem pastores que estão nos assistindo que talvez não estudaram hebraico no seminário. É uma boa oportunidade de você proteger o seu rebanho. Não, desculpa, no hebraico não tem nada disso, não. Como é que você sabe? Eu estudei hebraico com o professor Renato, tá bom? Sim. E o meu comentário, eu vou pegando todos os comentaristas bíblicos, eu faço uma análise contextual, como é que a arqueologia define aquilo e tudo mais. Ou seja, são 2 cursos que se complementam. E eu acho que você pode abençoar o Museu de Arqueologia Bíblica, porque você adquirindo meu curso está ajudando a construção do museu, abençoar a vida do professor Renato, e de quebra, abençoando a você mesmo, porque o saber não ocupa espaço, e abençoando outras pessoas, porque você vai ser, Jesus falou, né, aquele que bebe de mim será uma fonte de água viva. Exato. E parafraseando Jesus, o conhecimento também você acaba se tornando uma fonte para outras pessoas. Não seria isso, professor? E tem outra coisa, o hebraico, esse curso, você pode ir para as 2 vertentes. Você pode ir ou para o hebraico bíblico, ou para o hebraico moderno. Por isso que eu ensino o hebraico bíblico e moderno. As letras, a alfabetização. Primeiro, eu sempre digo, não se faz um bolo sem quebrar os ovos. Então as pessoas, eu estou vendo vários comentários, como é que eu faço para ler em hebraico? Primeiro você precisa saber ler o hebraico, né? Primeiro você precisa entrar no processo. E é um processo, eu não quero iludir ninguém, eu não iludo ninguém, não faço promessas falsas a ninguém, porque você tem que se empenhar, você tem que... você investiu o seu valor, o seu dinheiro, você realmente tem que sentar, estudar. Tem muitos alunos que realmente conseguem, com esse curso inicial, já tem
vai ter uma boa noção realmente das letras, se alfabetizar primeiramente em hebraico. Eu agradeço, doutor Rodrigo, muito obrigado por essa oportunidade de abrir para o seu público, agradeço demais. Eu sempre digo que dispensa apresentações o senhor, né? Não consigo chamar de você. Eu já falei isso com ele, mas ele insiste. Porque desde 2014 eu tomei coragem de escrever aquele e-mail, mas eu já acompanhava muito tempo antes, e para mim é uma honra ter o senhor como essa referência em escritura bíblica no Brasil. Realmente é uma voz muito importante que a gente realmente precisa mesmo de lucidez ao interpretar a Bíblia. Cada um tem uma interpretação. Eu devo respeitar a interpretação de cada um. Mas tem coisa que... Não dá, é verdade. Você tem possibilidades, igual a gente falou a questão do híbrido, que pode ser uma referência a Eber, o ancestral de Abraão, ou pode significar também aquela história de o que atravessou, o que passou do lado de cá para cá. Então nós temos essas duas vertentes. Agora não dá para inventar uma terceira, falando que híbrido vem do marciano, que é uma língua que veio dos reptilianos. Então, vocês notam aqui, nós temos duas vertentes que são aceitas. Se de repente você falar, não, professor, eu acho que híbrido vem de Ever mesmo, como falou a professora, a doutora Suzana. O outro, não, eu acho que híbrido vem de aquele que atravessou. Tudo bem, são aceitáveis. Agora, falar que híbrido vem dos reptilianos é uma tonteria. E esses estudos previnem das tonterias, né? É outra coisa que o senhor sempre fala em Israel, dos X que a gente pode colocar. Né? Em arqueologia, aí, que é a sua expertise, do X, a gente pode, esse aqui, a gente pode, as escadarias do templo, por exemplo, né? Que é um grande, uma possibilidade muito grande que ali realmente eram as escadarias do segundo templo sagrado. Agora, onde está a Arca de Noé, onde estão os utensílios? Então, são conjecturas que as pessoas devem entender que isso são apenas realmente interpretações, conjecturas possíveis. Então, dificilmente eu fecho uma interpretação, por isso que eu convido a todos a entrar no canal, ver, coloca lá Trindade Renato Santos, Messias Renato Santos, Shofar Renato Santos, tem um shofar aqui, ó. Eu também tenho um aqui. Só que eu não toco, viu? Tem dois, na verdade. Eu tenho esse aqui e tem um outro também. Esse aqui é de antílope. Olha aí, meu Deus. Mas eu não tenho boca dura para tocar isso, viu? Esse é imponente. Esse aqui é um pequenininho que eu comprei lá em Jerusalém. Fiz um vídeo sobre o shofar. Então, experimenta. Coloca shofar Renato Santos. O pessoal já está aproveitando aqui, ó. Estou agradecendo ao pessoal que está se inscrevendo no curso, está liberando automático, tá? Quem está fazendo, agradeço muito, doutor Rodrigo Silva, e a todos que estão aqui fielmente nos acompanhando, quase 1h30 de live. Meu Deus, muito Professor, bom. Eu vou falar de duas perguntas finais aqui, se você quiser fazer suas considerações, que eu acho que elas também são boas. Uma é do Samuel Gonzaga, que perguntou por que a palavra em hebraico salvação é muito parecida com o nome de Jesus. Aí, Samuel, olha a importância do hebraico, né? O verbo shua. Vou deixar o professor Renato falando aí. O verbo shua. Na verdade, nós temos uma raiz primitiva, yashá, que é libertar, defender, proteger, cercar, né? Que é justamente não só o nome de Jesus, mas yashá provém Yeshua, Yehoshua, que é Josué, Roshea, Oséias, Eshaiahu, Isaías e outros nomes. Isso, são esses 4 nomes. Então é justamente isso. O nome de Jesus, na verdade, a gente encontra no Salmo 91. Yeshuati, e lhe mostrarei a minha salvação. Exatamente. E você vê que o nome era escolhido tanto pelo significado que o anjo fala assim: e colocarás nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O conceito do nome vem depois. E a outra pergunta, professor, foi de onde veio o aramaico, né? O aramaico, pessoal, acho que é a pergunta procedente pelo seguinte: o aramaico, até onde a gente consegue rastreá-lo, igual o professor falou do hebraico, o aramaico também é uma língua de tronco semítico, como o hebraico.
Só que até a gente consegue ver, ele parece que veio da região da Síria, da atual Síria, por volta de mais ou menos 2100, antes da Era Comum, antes de Cristo, e ele chega ali na Suméria, na região da Suméria, trazido especialmente pelos Elamitas, e o povo de Aram, que era Aram, é a região da atual Síria. Então, os arameus com os elamitas vão, e parece que é um conglomerado de povos, os povos arameus, era um conglomerado de povos. Estou falando isso antes de Abraão nascer. E esse povo, eles vão lá para a região da Suméria, e eles dominam a Suméria. O sumeriano para de ser uma língua falada, isso no período de Ur III, o sumeriano para de ser uma língua falada e o aramaico antigo começa a ser falado ali. O aramaico antigo. Depois esse aramaico, como aconteceu com o hebraico que o professor Renato falou, ele também vai sofrendo modificações. Na época de Nabucodonosor, você tem o neo-aramaico, que já é uma variante do acadiano, tá certo? Também chamado de caldeu. Quando os judeus vão cativos para a Babilônia, eles ficam 70 anos no cativeiro da Babilônia, muitos deles perdem a fluência no hebraico. E o curioso é que esse hebraico quadrático, que vocês vão aprender com o professor Renato aí, essas letras são letras aramaicas, porque antes o paleo-hebraico usava letras parecidas com o do fenício. Mas quando eles foram para a Babilônia, eles trocaram aquela forma de escrever ali por essa forma quadrática, que é a mesma forma de escrever no aramaico. Olha a influência do aramaico. E o aramaico ele é uma língua próxima do hebraico por serem línguas semíticas, assim como o italiano e o português, que eu falei aqui, por exemplo, anteriormente. Aí. Não sei se o professor quer complementar alguma coisa. Exatamente. Não, é interessante que até hoje, no hebraico moderno, a palavra Abba, que é pai, né, utiliza-se também o termo Madua. Madua é correspondente a lama em hebraico. O que é lama, o que é Madua? Porque Madua é uma preposição interrogativa. Então, muitas palavras hoje usadas no hebraico moderno provêm do aramaico. Ima é uma palavra no hebraico que é mãe, exatamente. Aba, ima, saba, que é avô. Então, muitos foi mais fácil. Mas os alunos que chegam nas aulas particulares falam, mas por que eu estou aprendendo essa palavra se não é hebraico? Porque é utilizada no hebraico moderno que fala em Israel hoje. Exatamente. Muita influência, muita. Viram, pessoal, quanta coisa aguarda vocês? Professor, nosso tempo está chegando ao fim, eu quero te agradecer muito, eu espero que seja a primeira de outras lives, tá bom? Amanhã nós temos nossa aula. Sim, pessoal, se inscreve na plataforma do professor Renato, o meu curso também está no descritor aqui, a Bíblia comentada com Rodrigo Silva, você pode entrar lá, pode usar boleto, pode usar cartão, você pode fazer assinatura, R$ 59,90 por mês. O do professor Renato, qual que é o preço do celular? 40 e... 169. Você pode parcelar no cartão sem juros, 4 vezes. 4 vezes sem juros. Exato. 4 vezes 42, né? O meu é uma assinatura, vocês podem fazer com ele o curso de hebraico, ou só da plataforma o hebraico, para você ter uma noção lá de como ler, como ele falou, ou hebraico moderno, ou hebraico bíblico. Quando você estiver pronto no primeiro etapa, você pode ter uma aula particular com ele, tá bom? Se alguém que está assistindo já tem uma base boa de hebraico, já estudou hebraico, consegue ler, você pode entrar em contato com o professor em particular. Professor Renato, obrigado pelo oferecimento, mas o da plataforma eu já tenho, eu estudei hebraico no seminário, eu queria retomar, eu sou pastor, estudei hebraico há 10 anos e esqueci, porque a gente vai para o mundo, para rotina de igreja, eu queria retomar o hebraico. O professor Renato vai poder orientar você. E no meu lá você vai ter sempre as aulas da Bíblia comentada do Gênesis até ao Apocalipse. Professor, Amém. Então agora sim é Laila Tov, né? Fechando isso aqui. E eu não sei se você quiser, vou usar as palavras finais, suas considerações finais aí para despedir do nosso pessoal. Amém. Agradeço a cada um dos que estão aqui acompanhando essa live, agradeço demais. E também agradeço ao Dr. Rodrigo Silva. Mais uma vez, a gente tem que dar honra a quem tem honra, tem que plantar semente na boa terra, e é isso que eu procuro fazer com o Dr. Rodrigo, e graças a Deus estamos estreitando
nossos laços de amizade aí. Muito obrigado. Só tenho a agradecer a todo mundo. Obrigado. Muito obrigado, pessoal. Uma boa noite. Que Hashem, como dizem os judeus, o Senhor, né, possa abençoar a todos e a cada um de nós. Muito obrigado, gente. Uma boa noite. Laila Tov, Shalom. Laila Tov, Shalom.